primeiro lugar, quero parabenizar a Igreja Presbiteriana de Engenheiro Pedreira pelos seus 50 anos de organização. É uma história. Estava ali lembrando que meu pai sempre fala do Irineu Lúcio, que era presbítero na Igreja de Queimados. Não sei se o pai do Alceni já estava lá. Do Alceni também, né? E aí começaram a congregação aqui em Engenheiro Pedreira e a igreja está aqui. Ela continua contando a sua história. E aí eu sentado ali pensando, hoje era dia de trazer buquês de flores para o nosso Deus. Aqui, Senhor, é uma festa para Ti. Temos que agradecer, porque muitas pessoas passaram por aqui, deixaram o seu legado, deixaram os herdeiros da graça de Deus. E hoje vocês aqui estão celebrando esse jubileu. Que Deus continue abençoando, fortalecendo esta igreja, e que seja sempre uma igreja atuante em meio à graça de Deus, às orientações de Deus, a sua palavra. Sempre expressando o amor, aquilo que tem aprendido de Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Sentados mesmos, estaremos lendo esse texto, a cura do endemoniado Gerazeno. Outro evangelho é Gadareno. É Lucas 8, de 26 até o 34. Amados irmãos, é tão bom a gente poder valorizar esse momento, esse encontro uns com os outros e compartilhar desses cultos. Aqui que podemos apresentar ao Senhor como oferta, sacrifício e louvor, o melhor para Deus. Eu falo isso, amados irmãos, porque os homens lá fora, muitas pessoas não sabem o que é isto, não têm ideia do que é isto. E às vezes nós também estamos dentro da comunidade cristã e não conseguimos enxergar que Deus maravilhoso é esse que temos, que nos chamou, nos deu essa condição de ser igreja, corpo de Cristo, com poder extraordinário, com capacidade fora de série, dada por Deus. Às vezes nós não damos conta disso. Valorizar mais o estar diante do Senhor com os nossos irmãos. Eu falo que a gente tem o nosso momento devocional, podemos estar sozinhos, mas é tão precioso quando nos reunimos, onde tem 2 ou 3, já foi dito isso aqui nessa manhã, estamos juntos, compartilhando, testemunhando o que Deus tem feito em nossas vidas. Pessoas que se dobram diante do Senhor. Esse texto que nós lemos é a história de um homem. Eu acho interessante quando eu falo isso, é porque cada um aqui tem uma história. Em 50 anos, quantas histórias contadas aqui, passadas por aqui. O homem que talvez muitos aqui, ou quem sabe a maioria, não tenham vivido a história como a história daquele homem, desse Gadareno ou desse Gerazeno. O homem que vivia na cidade, vivia no sepulcro, morava no cemitério. O texto que nós lemos, que depois de Jesus acalmar a tempestade, o versículo 22 a 25 trabalha isso. Jesus fazendo muitos milagres, chamar a atenção das pessoas de que Ele é Deus. E agora depara-se com esse quadro deste homem. E logo ao desembarcar, no versículo 27, disse isso: veio um homem possesso de demônios. Havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. E diz esse texto que quando ele viu Jesus, ou seja, não ele, mas os demônios que estavam nele, prostraram-se diante do Senhor, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo? Na verdade, os demônios assumem essa carcaça humana, esse corpo, e aí se deparam-se com Jesus. Interessante que ele diz, filho do Deus Altíssimo. Sabia quem era Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes. Então Jesus entra na história, começa a ver aquela situação, e aí
o texto vai mostrar que esse homem, dentro dessa maneira de viver, atormentado, cheio de demônios, era um problema para a sociedade. Era um problema para o turismo da época, para as autoridades locais. Quem sabe a mãe passava por ali com o seu filhinho correndo, segurando as mãos, com medo daquele homem. De repente Jesus surge na história daquele homem, e é interessante que Jesus libertou esse homem, e eu fico pensando da manchete naquela época. Como deve ter sido aquela manchete? Talvez alguém falasse que fosse aos direitos humanos, porque Jesus estava tirando a liberdade que ele homem viver daquela forma. Ele tinha liberdade de estar ali. Hoje a gente vê muito disso, né? Invoca-se os direitos humanos. Aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião. Eram muitos. E aí você lendo o texto, vocês foram ver que esses demônios, para sair de um corpo, eles parece que estavam fora do corpo, estavam no tormento, em tormento. Então manda-nos para os porcos. Jesus fez assim. Eles foram, e os porcos caíram no lago e se afogaram. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelo campo. A história de um homem. Uma história de homens como de tantos outros nos nossos dias. A história de um homem em que teve o privilégio de encontrar-se com Jesus e ser liberto daquela situação. Mas, irmãos, a gente está trabalhando nessa questão quando pensamos em igreja. A igreja ela tem um ministério extraordinário dado por Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. A igreja foi revestida de poder. A igreja tem um papel extraordinário. Trabalhar na libertação das pessoas, de cuidar de pessoas. E a igreja ela vai fazendo a sua história no ato contínuo, neste mundo de tanta miséria, de tanto sofrimento, de tanta covardia que a gente vê a cada dia que passa. E eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã, como igreja que está aniversariando, a igreja que faz a sua história, ela precisa assumir esse papel de Jesus e trabalhar na libertação das pessoas. Foi para isso que Jesus nos chamou. Aquele homem vivia nos sepulcros, aquele homem não tinha liberdade, aquele homem não podia estar com seus familiares, aquele homem não tinha, não podia viver a alegria que nós temos hoje em Cristo Jesus. São pessoas oprimidas, pessoas que não conseguem enxergar nada de Deus, nem a grandeza de Deus. E a igreja tem essa função de buscar, através do poder de Jesus, do Espírito Santo que habita nela, libertar as pessoas, fazê-las conhecer ou enxergar a Jesus. São 50 anos de história, e há de continuar contando sua história, fazendo história na libertação das pessoas. É tão bom quando nos encontramos aqui como filhas e filhos de Deus. Já vivemos essa realidade, mas temos uma missão, continuar. E uma das coisas que eu acho interessante, porque a gente passou por aqui, é a geração que vai chegando. E como foi dito aqui também, muitos já foram. Algumas irmãs, eu falo para os irmãos que lá em casa, no meu quadro, eu tenho ainda as datas de aniversário da maioria aqui. E às vezes eu olho assim, fulano já foi, cicrano já foi, e a gente vai riscando lá naquele quadro. Vocês ainda estão aqui, e como eu estava falando, interessante a geração, quando eu olhei para a mocidade que estava aqui cantando, a igreja ainda está viva e operosa, e ela foi chamada exatamente para isso. Você que é jovem, você que é adolescente, a todos aqui essa igreja foi chamada para trabalhar na libertação das pessoas. Talvez não encontremos muitos gadarenos ou gerazenos como queira, mas encontramos muitas pessoas que não têm uma percepção de Deus,
não consegue olhar para os céus e ver que os céus proclamam a glória de Deus, que o homem foi chamado, foi criado por Deus para que o glorifique. E nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade. E a igreja há de continuar contando os seus dias aqui, na libertação de pessoas. Aquele homem vivia ali, nu, um vivo entre os mortos, um vivo entre os mortos. Sua casa era ali, sem discernimento. Lembrava ali agora há pouco, todos os dias que eu desço para o trabalho, passo por um senhor ali perto do cemitério. E há pouco tempo passava aquela barba enorme. E eu já vi até ele rejeitar a comida. Quentinha, alguém deu quentinha, quando eu vi, ele jogou a quentinha para o cachorro. Barbudo, sujo. E há pouco tempo, passando, vi que foi-lhe feita a barba. Cortaram o cabelo. Ainda passei, olhei para ele e deu aquele sorriso. Mas continua no mesmo lugar. A barba está crescendo. Quantas pessoas vivem assim, sem a noção do tempo, sem a noção da vida? E nós temos esse privilégio como igreja, de trabalhar, se esmerar na libertação das pessoas pelo poder de Jesus. Aquele homem lá, naquele lugar, uma legião, sem forças, chegou Jesus. E nós também fomos enviados para a libertação das pessoas, para abrir os olhos aos cegos. A igreja está aqui para isso. Ela não pode perder de vista isso. Está fazendo a sua história, vai continuar fazendo a sua história, mas não pode esquecer disso. Assim como Jesus fez, ela também há de fazer, porque essa é a missão da igreja. Outra coisa também que a gente aprende nesse texto, meus irmãos, que não só Jesus Cristo libertou essa pessoa. Interessante que Jesus, quando liberta, e agora as pessoas à volta, as pessoas daquela cidade, pôde encontrar agora um homem vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Outra missão da igreja, ressocialização das pessoas. Trazer o convívio da família, ao convívio da sociedade. Estamos aqui pela manhã, agora daqui a algumas horas estarei viajando para São Paulo, lá para Paulínia. Lá tem a casa de recuperação do pastor Dazo. Tem mais de 20 anos já. E lá ele tem esse projeto de libertar as pessoas, os homens das drogas. Teve um período de trabalhar com mulheres também, mas que a pior coisa que tem é trabalhar esta área com mulheres. E acabou. Ele continuou com o trabalho com homens, às vezes 39 homens, 40, às vezes mais. Às vezes tem que dispensar um bocado, como fez esses dias. Mas eles têm um período de tratamento de 6 meses, mas depois de 6 meses eles já conseguiram fazer lá o lugar de ressocialização. Uma vez livre das drogas, tendo condições de trabalhar, eles podem ir trabalhar, porque muitos vêm de outros estados do Brasil. Então eles têm condições de trabalhar e ir para lá, tem comida, tem onde dormir, tem culto para eles, tem o necessário para viver. Isso é muito importante. A igreja ela também trabalha nessa linha de ressocializar as pessoas, ensinar-lhes o caminho da vida, orientá-los como lidar com os seus, buscar na lei do Senhor, a lei que é perfeita, que restaura a alma, do testemunho do Senhor que é fiel, procurar inculcar isso na mente das pessoas, orientando-os a viver uma vida sadia, coerente, com a sociedade onde vive, junto com os seus, restaurá-lo a sua família, a estarem junto com os seus filhos, com a sua esposa. A igreja tem esse papel extraordinário. E assim como Jesus fez com aquele homem que tirou daquela condição, acredito que ninguém aqui gostaria de ver um dos seus assim como estava aquele homem.
Jesus chega para fazer essa diferença. Quando a gente fala aqui de Jesus fez, a gente traz para esta manhã, meus irmãos, que nós somos o corpo de Jesus. Ele é o cabeça. E se nós somos o corpo de Jesus, somos nós que iremos fazer. Às vezes não damos conta disso. Eu tenho observado muitas vezes que nós estamos muito mais para aqueles que estavam antes de conhecer Jesus. Só querendo. Nós vivemos momentos sempre, só querendo, só querendo. Só no passivo. Quando Deus nos chamou em Cristo para sermos ativos, para fazermos diferença. Para ajudar as pessoas, para libertar as pessoas. Esse dia falávamos lá em casa sobre a questão desses grupos que surgem nas cidades, controla tudo, controla gás, controla tudo. Vocês já sabem o que eu estou falando. E eu vinha do trabalho, pela rua, andando, e vi uma criança e comecei a pensar nisso. Só poderá haver mudança na sociedade se começarmos a instruir uma nova geração. Se nos apegarmos a ensinar as crianças que estão chegando. Embora muitas crianças não tenham o privilégio de chegar nesse mundo porque fazem aborto. E muitas crianças eram para vir a essa sociedade para fazer diferença. E as crianças que estão diante de nós, precisamos orientá-las, ensiná-las. Hoje nós estamos vendo muito pouco disso em nossas comunidades. Para que a gente possa ver uma mudança na sociedade, uma mudança no Brasil, uma mudança no mundo. Instruí-los para que possamos ter uma sociedade diferente, uma sociedade melhor. E Jesus Cristo veio para isto. E Ele mostrou para nós isso na vida desse Gerazeno. Ele libertou aquele homem daquela condição, do chaco de lodo, do lamaçal do pecado, da miséria, assim como fez conosco. Nos libertou em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, fomos purificados, agora remidos pelo sangue dele, servos dele, membros desse corpo, contando histórias, vivendo a história da igreja. É preciso trabalhar na ressocialização das pessoas, dos que estão próximos, dos que estão à nossa volta. De uma forma ou de outra, a gente precisa fazer alguma coisa. É importante quando as pessoas começam a perceber o valor da vida, começam a enxergar melhor esse Deus maravilhoso, assim como nós enxergamos. Conhecer a sua palavra, como o próprio salmista diz, meditar nela, fonte de vida, fonte de alegria. A igreja precisa continuar contando a sua história. Essa igreja que foi organizada há 50 anos, mas já estava aqui antes dos 50 anos. Né, irmã Flor Linda? Eu chamo ela de Flor Linda. Mais de 50 anos aqui. Ela precisa continuar fazendo a sua obra. Se ela está viva, é porque ela vem desempenhando isso. Uns outros vêm desempenhando esta tarefa que Deus em Cristo colocou sobre si. Corpo de Cristo, amados por Deus, eleitos de Deus, chamados para o louvor da sua glória. Outra coisa que a gente também aprende nesse texto, meus irmãos, e como igreja que vai fazendo a sua história, é preciso trabalhar no preparo e no envio das pessoas para a expansão do reino. Preciso preparar e enviar para a expansão do reino. A igreja não pode ficar em quatro paredes. E é interessante, amados irmãos, que quando Jesus libertou este homem, os 37 diz assim, todo o povo da circunvizinhança do Gerazeno rogou-lhe que se retirasse. Porque é interessante que eu percebo aqui, é que eles valorizaram muito mais os porcos do que aquele ser humano. É isso que a gente tem visto, as pessoas estão valorizando muito mais as coisas, valorizando muito mais os animais. Domingo eu preguei na igreja e fiz menção de uma novelinha que tem aí. Eu falei com ela que eu estou pecando, que eu estou vendo a novela, né? Eu falei com vocês, mas aquela novela, Poliana, né? Às vezes eu observo algumas coisas que tem ali, e de uma família, e eu fiz menção daquela mãe que dá muito mais valor à cachorrinha que à vida.
A filha chega, o filho chega, quase não tem tempo para, mas aquela vida que é a sua cachorrinha é dar mais atenção. E conversa com a cachorra, né? E é assim que a gente está vendo, é isso que a gente está vendo na sociedade. Valorizando muito mais as coisas, os animais. Tem pessoas que deixam já em testamento fortunas para os gatos e os cachorros. E temos muitas crianças, muitas pessoas morrendo por esse mundo afora, porque não tem o que comer. E esses homens aqui não gostaram. Para eles deveria continuar lá no cemitério, morando lá. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus falando a Jesus, né? Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Vai, ide, ou indo, na caminhada, conte tudo para as pessoas, conte para os seus, fale para os seus filhos, inculque a palavra do Senhor nos seus filhos. Não é isso que temos aprendido de Deus? Ide, fazei discípulos. A igreja tem essa missão ativa, ela precisa continuar indo. Vai, você está liberto. Não fique murmurando, não fique reclamando. Não fique pensando que Deus vai fazer, Deus vai atuar. Pelo contrário, Deus está fazendo. Deus é no presente, Deus há de continuar realizando em nossas vidas, no seio da sua igreja. É preciso nos despertarmos para essa realidade. Fomos chamados para sermos instrumentos de Deus, servos do Senhor, na transformação de vidas, ajudando as pessoas. Me fez lembrar em Jerusalém, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e agora vamos ficar aqui. Por isso que Jesus falou assim lá em Atos 1:8, né? Jerusalém, Judéia, Samaria. Era tão bom estar ali em Jerusalém. E começaram em Jerusalém mesmo, e ficaram por ali. Chegou o Espírito Santo, Pentecostes, ficou muito bom. Nossa, 3.000 almas foram agregadas. Está crescendo a igreja, 5.000 almas, mas continuaram em Jerusalém. E aí o Senhor mandou, vieram as perseguições. Logo depois surgiu também a história de Saulo de Tarso. E agora a igreja começa a se espalhar. Vai! Não é aqui o teu lugar. O que Jesus quis mostrar aquele homem, aquele gadareno que estava lá, aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar de mortos. Você precisa viver, e se já nos sentimos vivos pela graça do Senhor, é preciso também anunciar a vida em Cristo Jesus às outras pessoas, de uma forma ou de outra. É preciso fazer, amados irmãos. Vai para os seus, conte-os, mostre. Aquela samaritana também fez isso, e os homens foram até, já não é pelo que você disse, mas nós mesmos vimos esse Messias, esse Jesus. É preciso contar essa história. Como é bom fazer história com a igreja do Senhor. Como é importante pensar assim, viver essa realidade. Como é importante é dizer nesta manhã assim: que darei ao Senhor por tudo isso, por tudo que Ele fez por mim. O que fazer? O que fazer mais? Eu sempre lembro aqui dessa igreja de algumas histórias de algumas pessoas que fizeram trabalho com crianças aí nos bairros, né? Em cima aí de alguns tapetes, eram tapetes, né? Alguma coisa, debaixo de amendoeira. Aqui tem histórias assim, histórias que ficam. Quantos foram frutos disto, amados irmãos? Quantos foram frutos disso? É preciso ir. Hoje temos visto muita dificuldade das pessoas. Até quase não se fala em missões na igreja. Hoje a gente não vê nem, muito pouco dizer assim: eu quero ser um missionário, uma missionária, vou para o campo. Difícil ver hoje uma criança, um menino dizer assim: eu quero ser pastor, eu quero ser um presbítero. Está difícil.
é preciso doutriná-los, é preciso trabalhar, temos muito a fazer. O que tem nas mãos? O que tens feito? Davi, o que você tem feito? O que nós temos feito? Será que já conseguimos perceber o horizonte, o espaço que temos? Com todo respeito aqui, eu não quero nem um senso crítico, nem julgamento, mas às vezes eu fico assim, queimado, penso assim, Engenheiro Pedreira é tão grande, na minha cabeça já era para ter agora já tem uma segunda igreja, já era para ter uma terceira, até quarta igreja em Engenheiro Pedreira, presbiteriana. É bem grande isso aqui. Os bairros cresceram. Quem mais também parou, era para crescer mais. Se bem que tem os outros irmãos, né, na mesma fé em Cristo, trabalhando, cada um no seu canto, mas como igreja presbiteriana, a gente precisava abrir mais, crescer um pouco mais, mas para isso é preciso entender que Jesus disse, vai contar para os seus, vai ensinar as crianças, vai ensinar os adolescentes, vamos pensar em meios que façam com que as pessoas se aproximem de Cristo, porque Jesus Cristo nos tirou de lá, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e Ele que nos ensina a proclamar esse evangelho de salvação. E é tão bom quando a gente pode dizer às pessoas assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrai descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Às vezes eu fico analisando essas palavras de Jesus, o fardo que Ele nos deu. E às vezes eu falo isso, acho que eu falei da última vez aqui, a essência do Evangelho. Tive fome, deste-me de comer. A gente faz tantas coisas, como crente, né, como igreja, a gente faz tantas coisas. A gente até pula, grita, faz tudo, toca instrumento, e às vezes a gente não percebe a essência do Evangelho. Estava nu, vestiste. Estava preso, foste ver enfermo, visitamos. Aí eu pergunto assim, é pesado isto? É pesado fazer isso? Dar um copo de água fria, um prato de comida, dar uma roupa, é pesado? Por isso que o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Amados irmãos, continue contando a sua história aqui. Engenheiro Pedreira é a cidade de vocês. É aqui que o Senhor colocou esta igreja. Continue contando, continue fazendo a sua história, na libertação das pessoas, buscando libertar as pessoas, fazendo-as conhecer Jesus, o nosso libertador. Continue fazendo a sua história assim, após libertar essa pessoa, ressocializar, trazer para juntos, fazê-la pertencer ao grupo. Venha participar, venha cantar. Outra coisa que eu percebo muito em nossas igrejas, a gente tem dificuldade de convidar as pessoas. Convide as pessoas. Convide 1, 2, 3, 1000 vezes, mas convide as pessoas, fazendo-as estar juntos, a pertencer ao grupo. Libertou? Colocou no lugar? Ensinou, instruiu? Vai contar para os seus, vai falar da graça de Deus, vai falar das experiências que você tem com Jesus, com esse Deus maravilhoso. Amados irmãos, assim como a natureza proclama a glória de Deus, essa igreja há de continuar proclamando a glória do Senhor, nosso Deus, glorificando a Deus, testemunhando o seu grande amor, e trabalhando de tal maneira, sem cessar, produzindo para que muitas vidas se rendam aos pés do Senhor, nosso Deus. Conte a história, faça a sua história assim, que o Senhor nos abençoe. Amém.